Vamos trazer o nosso irmão Anthony. Esse diretamente do Peru mesmo. Boa noite. Deus. Deus, obrigado, Deus, por essa oportunidade, Senhor, que temos de receber de Ti, Senhor. Eu peço que Teu Espírito Santo, Senhor, possa ser derramado, Senhor, sobre a vida do meu irmão, que Tu possa falar através dele, Senhor. Inspira, dá a ele discernimento, Senhor, e acima de tudo, Senhor, que Teu Espírito possa agir com liberdade através dele, Pai. Fala conosco, Deus, que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Buenas noches, iglesia. Boa noite, igreja. Voy a enseñar en español. Então eu vou ensinar em espanhol. Estoy aprendiendo portugués, Estou aprendendo o português, pero aún no me siento al 100% para enseñar en portugués, pues. mas ainda não me sinto confiante para poder ensinar em português. Entonces, quiero invitarlos a que puedan abrir sus Biblias en Primera de Tesalonicenses. Então abra suas Bíblias em 1 Tessalonicenses. Y antes de leer los dos primeros versos, Antes de ler os dois primeiros versículos, yo me quiero presentar eu quero me apresentar y a mi familia. e a minha família também. Entonces, nosotros llegamos un 9 de febrero de este año. Então a gente chegou 9 de fevereiro desse ano. Nos mudamos de Cajamarca a Sao Paulo, Brasil, Nos mudamos de Cajamarca para São Paulo y con un deseo que Dios colocó en nuestros corazones, com um desejo que Deus colocou no nosso coração y Él ya confirmó, e Ele já confirmou. y es que vamos a comenzar una iglesia en Sao Paulo, en Sao Paulo capital. A gente vai começar uma igreja em São Paulo. Entonces, Dios mediante, en noviembre de este año, Então, se Deus quiser, em novembro desse ano, vamos a empezar. a gente vai começar. Entonces, desde que nos casamos, Desde que a gente se casou, ya sabíamos lo que el Señor quería para nuestra familia, a gente já sabia o que o Senhor queria para a nossa família, y es servirlo, e é servir, y es ser usados por Él. e ser usados por Ele. Y para nosotros 3 años y un poco más de casado que ya tenemos, E para nós, esses 3 anos e um pouco mais que a gente tem de casamento, de casado, ha sido una bendición poder servir al Señor a tiempo completo. foi uma bênção poder servir o Senhor em tempo integral. Y hasta el día de hoy, E até o dia de hoje, Dios nos permite. e até o dia de hoje, Deus ele nos deixa fazer isso. Entonces, durante este tiempo ha llegado nuestro bebé, se llama Lucas. E nesse tempo chegou o nosso pequeno Lucas, Él ya tiene 4 meses ele já tem 4 meses, y ya él está listo para subir a Sao Paulo también. e ele está pronto para poder subir para São Paulo. Entonces, Pastor Celso me invitó para estar aquí con ustedes, Então o pastor Celso me convidou para poder estar aqui com vocês, y para mí es un placer. e para mim é uma honra. Es hermoso estar en la obra del Señor, É lindo poder estar na obra do Senhor. y servirlo a Él es una bendición. E servir a Ele é uma bênção. Entonces, yo quiero que vayas conmigo a Primera de Tesalonicenses. Então vamos comigo em 1 de Tessalonicenses. Y yo coloqué a esta enseñanza E eu chamei esse ensino la iglesia modelo. a igreja modelo. Y vamos a leer el verso 1 y 2. Vamos ler o versículo 1 e 2. Yo necesito que ustedes estén bien puestos sus ojos en los versículos que vamos a ver, Eu preciso que vocês prestem atenção nos versículos que vamos ler, porque lo que yo voy a enseñar porque o que eu vou ensinar va a estar aquí. vai estar aqui. Entonces, y ni siquiera necesito que yo esté enseñando para que el Señor nos hable.
E eu nem preciso estar ensinando para que o Senhor nos fale, porque dice que su palabra es viva y es eficaz. porque fala que a sua palavra é viva e eficaz. Entonces, 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1 y 2. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1 e 2. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja do Tessalonicenses, em Deus Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, a vocês graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Y Señor, yo te quiero dar gracias por este tiempo, Senhor, te agradecemos por esse tempo, porque tenemos un tiempo de venir a tu palabra, Señor, porque temos tempo de se aproximar da tua palavra y para que tú nos muestres e para que você nos mostres y para que tú abras nuestros ojos. e que você abra os nossos olhos. Señor, que las maravillas de tu ley, Señor, puedan abrir nuestros ojos y nuestros corazones a ti. Senhor, que as maravilhas da tua lei possam abrir os nossos olhos e os nossos corações a ti. Y que tu iglesia, Señor, Que a tua igreja Deus, sea alimentada seja espiritualmente. alimentada espiritualmente. En el nombre de Jesús. No nome de Jesus, Amén. amém. Entonces, 1 Tesalonicenses capítulo 1. 1 Tessalonicenses capítulo 1. Y Tesalonicenses es un libro muy hermoso, Tessalonicenses é livro muito bonito. que casi la mayoría de nosotros que estamos aquí sabe de qué nos habla, pues. E a maioria de nós que estamos aqui sabe do que trata o Tessalonicenses. Y nos habla de la segunda venida de Cristo. Fala da segunda vinda de Cristo, Entonces, pero mas en este primer capítulo, nesse primeiro capítulo, aquí Pablo va a mostrar ciertas actitudes y características que tenía la iglesia de Tesalónica, Paulo nos vai mostrar certas atitudes e características que tinha a igreja de Tessalônica, que tú y yo como su iglesia que somos de Cristo, que você e eu, como igreja que somos de Cristo, lo podemos copiar. a gente pode copiar Y puede ser una bendición para nuestras vidas. e pode ser de bênção para nossas vidas. Entonces, algo histórico de Tesalónica. Algo histórico sobre Tessalônica. La iglesia de Tesalónica fue una colonia del Imperio Romano. A igreja de Tessalônica foi uma colônia do Império Romano. Era la capital de una ciudad llamada Macedonia, Era a capital da cidade chamada Macedônia, que está en Grecia. que está hoje na Grécia. Y el día de hoy se llama Salónica. E no dia de hoje ela se chama Salônica. Entonces, el primer nombre de esta ciudad no era Tesalónica. O primeiro nome dessa cidade não era Tessalônica. El primer nombre de esa ciudad era Terma. O primeiro nome dessa cidade se chamava Terma. ¿Y Terma por qué? E por que Terma? Porque había aguas termales en este lugar. Porque existia águas termais nessa cidade. Pero cuando Casandro de Macedonia tomó el control, Mas quando Cassandro dominou o controle da cidade, él cambió al nombre de Tesalónica ele mudou o nome da cidade para Tessalônica, en honor a su esposa. em honra à sua esposa. Ahora, como iglesia, Mas como igreja, Tesalónica era una iglesia muy joven. Tessalônica era uma igreja muito jovem. Fue establecida durante 3 semanas. Ela foi fundada durante 3 semanas. Y Pablo estuvo por tres sábados en la sinagoga E Paulo esteve por 3 sábados na sinagoga, enseñando el evangelio, ensinando o evangelho, que Cristo que Cristo murió en la cruz morreu na y cruz pagó el precio de nuestros e pecados, pagou o preço dos nossos pecados, pero él resucitó. mas ele ressuscitou. Y cuando él resucitó, E quando ele ressuscitou, a nosotros nos dio una esperanza. ele nos deu uma esperança. Y es por eso que el día de hoy, que en este tiempo de pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, E é por isso que hoje, nesse tempo que a gente está vivendo de pandemia, la muerte a morte es triste, sí, é triste, sim, pero es un empiezo mas começa para nuestra experiencia con el Señor. a nossa experiência com o Senhor. Cuando este cuerpo de muerte, como lo llama Pablo, Quando esse corpo de morte, como chama Paulo, va a ser redimido. vai ser redimido. Entonces,
aquí esta iglesia es muy joven, pues. Então essa igreja ela é jovem. Y siendo joven, E sendo jovem, tiene mucho que enseñarnos. ela tem muito que ensinar. Tiene mucho que mostrarnos. Tem muito que nos mostrar. Entonces yo quiero que prestes atención. Então eu quero que você preste atenção. Y vamos a empezar. Versículo 1. Vamos começar com o versículo 1. Dice, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses que están en Dios y el Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a ustedes. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, a vocês graça e paz de parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. El autor de este libro, Pablo, O autor desse livro, Paulo, él dice solamente Pablo, Silvano y Timoteo. ele fala somente Paulo, Silvano e Timóteo. Él abre esta carta con esos tres nombres. Ele começa a carta com esses três nomes. Pero si te das cuenta en sus demás cartas de Pablo que él escribe, Mas se você se percebe as outras cartas que Paulo escreveu, él empieza a decir Pablo, apóstol de Jesucristo. ele começa dizendo Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Pero Pablo dice, él no menciona eso. Mas Paulo aqui não menciona isso. Él no menciona su apostolado, Ele não menciona o seu apostolado, porque no era necesario para la iglesia de los tesalonicenses. porque nesse momento não era preciso e necessário para a igreja de Tessalônica. Porque la iglesia de Tesalónica creía en el apostolado de Pablo. Porque a igreja de Tessalônica ela acreditava no apostolado de Paulo. Pero él dice Pablo, Silvano y Timoteo. Mas ele fala Paulo, Silvano e Timóteo. Y acá menciona dos amigos que tiene Pablo. E aqui é mencionado dois amigos que tem Paulo. Y Silvano E Silvano, es Silas, pues. e Silvano é Silas. Solo que este Silvano que está aquí está en romano, su nombre. Esse Silvano que está aqui, o nome dele está em romano. Y en Silas es en griego, pues. E Silas é em grego. Pero el punto aquí es que Pablo trabajaba con esos dos amigos suyos. O ponto principal aqui é que Paulo ele trabalhava com esses dois amigos. Y como cuerpo de Cristo, E como corpo de Cristo, como iglesia, como igreja, necesitamos entender algo muy práctico en este punto. precisamos entender algo prático nesse ponto. Que tú y yo hacemos parte del cuerpo de Cristo. Que você e eu somos parte do corpo de Cristo. Y aunque Pablo era un excelente predicador, E ainda que Paulo era um excelente predicador, él necesitaba de sus amigos, de Silvano y de Timoteo. ele precisava dos seus amigos de Silvano e de Timóteo. Así que la iglesia necesita de todos nosotros que estamos aquí. Assim que, desse jeito, a igreja precisa de todos nós que estamos aqui. Porque tú y yo somos importantes en el cuerpo de Cristo. Porque você e eu somos importantes no corpo de Cristo. Porque servir a Dios es una bendición, como ya les dije. Porque servir a Deus é uma bênção. Ahora, Silvano y Timoteo, Agora, Silvano e Timóteo, esos dos hombres acompañaron a Pablo en su segundo viaje misionero. esses dois homens acompanharam a Paulo na sua segunda viagem missionária. Y Timoteo era conocido como su hijo en la fe de Pablo. E Timóteo era conhecido como filho na fé de Paulo. Timoteo desde muy pequeño fue criado en los caminos del Señor. Timóteo, desde muito cedo, desde pequeno, ele foi criado nos caminhos do Senhor. Entonces, para Pablo, esos dos hombres son muy importantes. Então, para Paulo, esses dois homens aqui são super importantes. Y ahora quiero que prestes atención. Dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Él no está hablando a la iglesia de Tesalónica. Ele não está falando a igreja de Tessalônica. Él dice a la iglesia de los Ele tesalonicenses. está falando a igreja dos Tessalonicenses. ¿Y qué significa eso? E o que significa isso? Es que él no está haciendo referencia a iglesia, a un lugar. Ele não faz referência à igreja a algo físico, lugar. Él está haciendo referencia a la iglesia como personas. Ele faz referência à igreja como pessoas. Y es algo que nosotros tenemos que tener bien claro el día de hoy. E é algo que a gente precisa ter em claro no dia de hoje. Y necesitamos recordar E a gente precisa lembrar que tú y yo, que você e eu, donde estamos, aonde estamos, donde estés en tu trabajo, onde você estiver no seu trabalho, usted es la iglesia de Cristo. você é a igreja de Cristo.
Entonces, y la iglesia de Cristo no necesita esconderse, pues. E a igreja de Cristo, ela não precisa se esconder. Necesita ser vista Ela precisa ser vista para que otros puedan ver para que outros possam ver el testimonio que eres tú como creyente. o testemunho que você é como cristão. Y no tengas miedo E não tenha medo de compartir el evangelio a otros. de compartilhar o evangelho a outros. Entonces, Pablo está diciendo a la iglesia de los tesalonicenses. Então Paulo está dizendo à igreja dos Tessalonicenses. Y mira en qué estaba establecida esta iglesia. E vamos a ver em que estava fundada essa igreja. En Dios Padre Em Deus Pai y en el Señor Jesucristo. e no Senhor Jesus Cristo. Entonces, la iglesia es fundada en eso. A igreja é fundada nisso. Ahora, el importante es Dios. Agora, o importante aqui é Deus. Ahora, yo estoy enseñando, es cierto, Eu estou ensinando, pero el quien es importante mas quem é importante es Dios, es Cristo. é Deus, é Cristo. Y a Él es toda la gloria. E a Ele só é toda a glória. Y por eso Pablo está diciendo a la iglesia de los tesalonicenses que están en Dios y Padre. É por isso que Paulo fala a igreja do Tessalonicenses em Deus Pai. Y luego dice, en la segunda parte, el verso 1, dice, a ustedes, dice, a ustedes gracia y paz. A vocês, graça e paz. Y este es algo hermoso. Isso é algo lindo. Parece muy común este saludo que está haciendo Pablo, Parece algo comum esse cumprimento que está fazendo Paulo, pero gracia y paz, mas graça e paz. gracia significa el favor no merecido de Dios. Graça significa o favor não merecido de Deus. Y sin gracia, E sem a graça, el día de hoy, o dia de hoje, tú y yo no tendríamos paz para con Dios. você e eu a gente não ia ter paz diante de Deus. ¿Sí? Sin gracia, Sem graça, que es a través de Cristo, que é através de Cristo, nosotros aún estaríamos en guerra con Dios. a gente ainda estaria em guerra com Deus. Pero Pablo dice a ustedes gracia y paz. Mas Paulo fala a vocês graça e paz, Dice en el Señor Jesucristo. da parte de Deus no nosso Senhor Jesus Y Cristo. el apóstol Juan E o apóstolo João dice que la gracia vino por medio de Jesucristo. fala que a graça veio por meio de Jesus Cristo. ¿Y por qué es tan importante entender esas dos doctrinas del cristianismo? E por que é importante entender essas duas doutrinas do cristianismo? Porque quiero que vayas conmigo a Romanos. Vamos a Romanos. Romanos capítulo 5, Romanos 5, versículo 1 y 2. versículo 1 e 2. Mi esposa vas a leer, guapa. Romanos 5, 1 e 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Dice, siendo pues justificados por la fe. Fala justificados pela fé. ¿Tenemos qué? Temos o quê? Paz. Paz. Y no es interesante que todo el mundo busca paz. E é interessante porque todo mundo busca a paz. Todo el mundo no busca tranquilidad. Todo mundo busca tranquilidade. Y es esta paz, E é essa paz como dice Filipenses, que sobrepasa todo nuestro que entendimiento. fala em Filipenses que ela sobrepassa todo o nosso entendimento. Es gratuito. É gratuito. Y solamente viene a través de Cristo. E somente vem através de Jesus Cristo. Y solamente viene en recibir en fe, E é somente em receber em fé, creyendo en lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario, crendo no que Ele fez na cruz por você, na cruz do Calvário, donde Él pagó el precio de nuestros pecados, onde Ele pagou o preço pelos nossos pecados, pero resucitó mas ressuscitou para hacernos una nueva criatura. para fazer de nós uma nova criatura. Y para que nosotros cuando dejemos estos cuerpos, Para que quando nós deixemos esse corpo, pasemos la eternidad con nuestro Creador. vamos passar a eternidade com o nosso Criador. Y yo quiero que tengas certeza de E eu eso. quero que você tenha certeza disso.
que tu fe esté fundada en el Señor Jesucristo Que a tua fé esteja fundada no nosso Senhor Jesus Cristo. y que mantengas su mirada en Él. E que você mantenha o teu olhar nele. Porque si quitas tu mirada de Él, Porque se você tira o teu olhar dele, el mundo te va a intentar comer. o mundo vai tentar atacar você. Entonces por eso que Pablo dice a ellos, gracia y paz a ustedes. E é por isso que Paulo fala para ele, graça e paz. Necesitamos recordar eso, muy A importante. gente precisa lembrar disso, é muito importante. Versículo 2 Versículo 2. dice, siempre damos gracia a Dios por ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Dice Pablo que siempre daba gracias a Dios por los tesalonicenses. Paulo fala que ele sempre dava graças a Deus pelo Y Tessalonicenses. qué hermoso es cuando nosotros levantamos oraciones al Señor, E que lindo é quando a gente ora ao Senhor que primeramente empecemos dando gracias a Él. e a gente começa dando graça a Ele. Gracias por aquellas respuestas de oración que Él ha hecho sobre nuestras vidas. Graça pelas respostas de orações que Ele fez com as nossas vidas. Respuestas sobre nuestra familia. Respostas sobre nossa família. Y algo que te puedo compartir así rápido, E algo que eu posso compartilhar com vocês rápido. es algo personal nuestro. É algo pessoal nosso. Durante ese tiempo que nació Lucas, Durante esse tempo que nasceu Lucas, hemos tenido pruebas a gente teve provas. y mi esposa ha estado luchando con diferentes cosas. E a minha esposa esteve lutando com diferentes coisas. Pero yo he estado orando con ella E eu estava orando com ela. y muchos amigos que tenemos acá han estado orando con ella. E muitos amigos que a gente tem aqui também estavam orando com ela. Y Dios respondió nuestras oraciones. E Deus respondeu a nossas orações. Y podemos estar aquí. E podemos estar aqui. Entonces, Dios responde nuestras oraciones. Então Deus ele responde a nossas orações. El salmista David dice, ¿no?, que Dios se place en oír nuestras oraciones. E o salmista Davi fala que Deus ele tem prazer em escutar nossas orações. A Dios le gusta que tú y yo oremos. Deus gosta que você e eu oremos. Porque a veces la oración, Porque às vezes a oração, para nosotros como creyentes, para nós como cristãos, en vez de ser la primera opción en nuestras vidas, ao invés de ser a primeira opção nas nossas vidas, termina siendo ¿qué? acaba sendo o quê? La última salida, ¿no? A última saída. Y eso, y a mí me da vergüenza porque yo también lo he hecho. E eu tenho vergonha porque eu já fiz isso. Yo no me salvo. Eu- Yo no me salvo de esto. E eu não saio disso. Pero Dios me ha dado convicción de eso. Mas Deus me deu convicção disso. Y ahora la oración es lo primero en nuestra familia. A oração hoje é o primeiro na nossa família. Y tratamos de ser disciplinados en eso. E a gente tenta ser disciplinado com isso. Entonces, Pablo dice que él se acordaba de los tesalonicenses en sus oraciones. Então Paulo fala que ele lembrava do Tessalonicenses nas suas orações. Y ahora, ¿por qué se está acordando de los tesalonicenses, Pablo? E agora, por que ele está lembrando do Tessalonicenses? Porque Pablo había enviado a Timoteo Porque Paulo tinha enviado a Timóteo para ver cómo estaba esta iglesia de Tesalónica. para saber como estava a igreja de Tessalônica. Porque cuando él llegó a Tesalónica, Porque quando ele chegou a Tessalônica, como les había dicho, él estuvo por tres semanas enseñando. como eu falei para vocês, ele esteve aí por 3 semanas ensinando. Eso lo encuentras en Hechos capítulo 17. Você encontra isso em Atos capítulo 17. Entonces él estuvo enseñándolos y Timoteo, cuando volvió donde estaba Pablo en Corinto, Então ele esteve aí ensinando, e Timóteo, quando voltou de Coríntios, no, cuando Pablo envió a Timoteo a Tesalónica, quando Paulo enviou a Timóteo a Tessalônica, él le dio noticias sobre la iglesia de tesalonicenses. ele deu notícias sobre a igreja de Tessalonicenses. Y él les va a hacer acordar de estas cosas que vamos a ver ahorita. E ele vai fazer lembrar dessas coisas que a gente vai ver agora.
Y dice en el verso 3, Versículo 3. les recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre, a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Tres cosas que se acuerda bien Pablo de los de tesalonicenses. Então aqui a gente vê três coisas que Paulo se lembra muito bem dos Tessalonicenses. Y quiero que tomes atención. Então vamos prestar atenção. Dice, uno es fe, A primeira é fé, otro es amor a segunda, amor, y el otro es esperanza. e a terceira, esperança. Eran esas tres características que Pablo miraba en esta iglesia. Então eram essas três características que Paulo olhava a essa igreja. Y es interesante porque el día de hoy la fe E é interessante porque hoje a fé es la base de la iglesia cristiana. é a base da igreja cristã. La fe en Cristo Jesús. A fé em Cristo Jesus. Y dice que su fe producía una obra. E fala que a fé deles produzia uma obra. Dice, les recordamos constantemente delante de nuestro Dios Padre a causa de la obra realizada por su fe. Lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé. Entonces, cuando nosotros creemos, Então, quando a gente crê, cuando venimos y hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, quando a gente se aproxima e aceitamos a Cristo como nosso Senhor Salvador, lo que va a salir de nosotros de una manera muy natural o que sai de nós de uma maneira natural es el querer servirlo. é o querer servir. Y es lo que Pablo estaba diciendo sobre esta iglesia, E é o que Paulo estava falando aqui sobre essa igreja, que esta fe tenía obras. que essa fé tinha obras. Y es casi como decía Santiago también. E é quase o que fala Tiago. Quieres leer Santiago 2:14 dice Tiago esto. 2,14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Y Santiago dice que sin fe, E Tiago fala que sem fé, sin obras nuestra fe es muerta. Tiago fala que sem as obras a nossa fé é morta. Entonces, las obras que hacemos por Dios Então as obras que a gente faz para Deus es algo natural que viene después de creer en Él. é algo natural que vem depois que a gente crê nele. ¿Sí me dejo entender? Conseguem entender? Entonces, no es algo que me cuesta hacerlo. Então não é algo que é difícil para eu fazer. ¿Y por qué yo quiero servir a Dios? E por que que eu quero servir a Deus? Porque yo estoy agradecido por lo que Él ha hecho en mi vida. Porque eu estou agradecida pelo que Ele fez na minha vida. Él me hizo una nueva criatura en Él. Ele me fez uma nova criatura nele. Él trajo muchas bendiciones sobre nuestra familia. Ele trouxe muitas bênçãos na nossa família. Pero lo servimos Mas servimos porque estamos agradecidos porque Él nos ha justificado delante de Dios. porque estamos agradecidos porque Ele nos justificou diante de Deus. Así que cuando nos piden que voluntariamente para servir, Então, quando nos peçam voluntariamente para servir, debería ser algo natural nuestro, levantar nuestras manos devia ser algo natural em nós e levantar nossas mãos y poder decir, aquí estoy yo, e poder dizer: eu estou aqui, porque yo estoy agradecido a ti, Señor. porque eu te estou agradecido a ti, Senhor. Iglesia, Igreja, bendecir al Señor es hermoso. No, servir al Señor es hermoso. servir ao Senhor é algo lindo, Es una gran bendición. é uma bênção. Y Juan decía esto, el apóstol Juan, mejor es dar que recibir. E quando o apóstolo João falava: melhor é dar do que receber. Y damos porque estamos agradecidos. A gente dá porque estamos agradecidos. Y yo te hago una pregunta. Então eu te faço uma pergunta: ¿Estás agradecido por lo que Dios ha hecho en tu vida? você está agradecido pelo que Deus fez na tua vida? ¿Estás agradecido por lo que el Señor quiere hacer en tu vida? Você está agradecido com o que o Senhor quer fazer na tua vida? ¿O lo que Él está haciendo ahorita en tu vida? Ou o que Ele está fazendo agora na tua vida?
Yo sé que varios de acá pueden decir que Dios ha respondido sus oraciones. Eu sei que vários de vocês podem dizer que Deus respondeu às suas orações. Y Dios es fiel. E Deus, Ele é fiel. Y aunque no necesita de nuestra ayuda, porque es la verdad, Ainda que Ele não precisa da nossa ajuda, e essa é a verdade, Dios nos da parte Deus nos faz parte y nos quiere hacer participantes de su reino. e Ele quer que a gente participe do seu reino. Cuando Juan el Bautista estaba predicando en el desierto, Quando João Batista estava ensinando no deserto, él estaba diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ele estava falando: o reino dos céus se aproxima. Y es la verdad, E é a verdade. el reino de los cielos se ha acercado. O reino dos céus se aproxima. Y nosotros como iglesia E nós, como igreja, necesitamos cumplir nuestra función, precisamos cumprir a nossa função, servirle. servir. ¿Sí? Entonces, es lo que está diciendo acá Pablo, que su fe producía obras. Então, isso é o que Paulo está falando aqui, que a sua fé produzia obra. Y dice también que ellos tenían amor. E fala também que eles tinham amor. Versículo 3 dice y el trabajo motivado por su amor. E o esforço motivado pelo amor. Había un trabajo que ellos hacían, Então, tinha um trabalho, um esforço que eles faziam. pero era un amor, y este amor que menciona acá Pablo E esse amor que Paulo fala aqui es un amor ágape, é um amor ágape, que no busca lo suyo, que não busca o seu próprio interesse, sino busca el interés de los otros. e sim busca o interesse do outro. Y la iglesia de Tesalonicenses se caracterizaba por eso, E a igreja de Tessalonicense tinha essa característica, que ellos buscaban servir a otras personas. que eles buscavam servir outras pessoas. Y esta palabra esfuerzo que nos muestra aquí E essa palavra esforço que nos fala aqui es un trabajo arduo. é um trabalho árduo. Cuando sudas bastante, Quando você sua bastante, te cansas y dices que necesito tomar un descanso. você se cansa e precisa ter um tempo de descanso. Yo no sé si has trabajado así que te has dicho, ya no puedo más, necesito descansar. Eu não sei se você já trabalhou ao ponto de dizer: já não consigo mais, preciso descansar. ¿Sí? Entonces, es así, en ese sentido está diciendo Pablo, E é nesse sentido que Paulo está falando aqui. que necesitamos esforzarnos en amor a otros. Então a gente precisa se esforçar em amor a outros. Y en los demás capítulos dice que se esfuercen en amor más y más. E nos outros capítulos ele fala que se esforcem em amor mais e mais. Y no es algo interesante que Jesús les dijo a sus discípulos, que nos van a conocer que somos discípulos de Él por el amor que tenemos los unos con los otros. E é algo interessante porque Jesus fala aos seus discípulos que eles vão ser conhecidos pelo amor que eles têm pelos outros. Y lastimosamente el día de hoy, E tristemente nos dias de hoje, a veces no tenemos interés por las otras personas. a gente não tem interesse pelas outras pessoas. Pero Pablo acá nos exhorta y nos dice, Mas Paulo aqui ele nos exorta e fala: necesitamos tener amor por los otros. precisamos ter amor pelos outros. ¿Y por qué por los otros? E por que pelos outros? Porque nosotros desde que nos levantamos de la cama, Desde que a gente se levanta da cama, ya se ama a sí mismo, a gente já nos ama a nós mesmos. ya cuida de sí mismo. A gente já cuida de nós mesmos. Entonces Pablo está diciendo, esfuerces en amor a otros. Então Paulo fala: se esforcem em amor a outros. Y cuando nadie ve lo que estás haciendo, E quando ninguém vê o que você está fazendo, no necesitas decir, yo estoy haciendo esto, você não precisa falar: eu estou fazendo isso, porque el Señor toma cuenta. porque o Senhor vê. Y en 2 de Corintios, Em 2 de Coríntios no está ahí en los versos, dice esto, ¿no? fala isso. Que lo voy a parafrasear. Vou parafrasear. Dice que servir a Dios es una bendición. Fala que servir a Deus é uma bênção. Y él toma cuenta de esto. E Ele vê isso. Entonces no necesitamos que nadie nos vea, Então a gente não precisa que alguém nos veja, porque el Señor ya ve en nuestros corazones. porque o Senhor já está vendo nossos corações. Entonces iglesia, Então, igreja, el Señor no necesita de ti, o Senhor não precisa de você, pero mas te quiere hacer parte de su obra. Ele quer que você participe da sua obra.
¿Quién quiere ser parte de su obra? Quem quer participar da sua obra? Entonces necesitamos participar de su obra. Então a gente precisa participar da sua obra. Y la última característica en este verso 3 E a última característica desse versículo 3 dice y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. La iglesia de Tesalonicenses, A igreja de Tessalonicenses, ellos padecían persecución. eles sofriam perseguição. Ellos vivían en una hostilidad más terrible que te puedes imaginar. Eles viviam em uma hostilidade terrível que a gente não consegue ou conseguimos imaginar. Y en este contexto, Grecia, E nesse contexto, Grécia, en el tiempo de los no discípulos, tempo dos discípulos, era conocido por la idolatría que había en esta ciudad, en este país. ela era conhecida pela idolatria que existia aí. Y lo que más había en todo este país era ídolos. E o que mais existia nesse país eram ídolos. Entonces, Pablo dice, ustedes han perseverado. Então Paulo fala: vocês perseveraram. Y esta palabra esperanza E essa palavra esperança es la palabra firmeza. é a palavra firmeza. Y es lo que el Señor quiere que tú y yo tengamos el día de hoy. E é o que o Senhor quer que nós tenhamos no dia de hoje. Necesitamos perseverar. A gente precisa perseverar. Yo sé que muchos de nosotros estamos mal, quizás pasando en el trabajo, quizás por la crisis económica aquí en el país. Talvez muitos de nós a gente não estamos bem, talvez pela crise econômica no trabalho, Quizás por nuestra propia salud, talvez pela nossa própria saúde, pero el Señor nos invita y nos anima mas o Senhor, Ele nos convida e nos anima a perseverar, a perseverar, a poder tener esperanza en el Señor Jesucristo, a poder ter a esperança no nosso Senhor Jesus Cristo, porque va a llegar un día porque vai chegar um dia y va donde vamos a estar en su presencia. onde a gente vai estar na sua presença. Entonces, 3 cosas que la iglesia del día de hoy necesita tener: Então, 3 coisas que a igreja hoje precisa ter: fe, fé, amor amor y esperanza. e esperança. ¿Sí? Necesitamos tener esas 3 características en nuestras vidas. A gente precisa dessas 3 características nas nossas vidas. ¿Sí? Versículo 4 Versículo 4. dice, hermanos amados a Dios, sabemos que Él los ha escogido. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu. Dice, aquí está diciendo Pablo Aqui fala Paulo que los tesalonicenses habían sido escogidos, que os de Tessalonicenses tinham sido escolhidos, pero antes mas antes habían sido amados. eles tinham sido amados. Y para escoger a alguien, E para você escolher alguém, ¿qué tienes que hacer? o que você Primero, precisa fazer primeiro? amarlo, ¿cierto? Amar. Sí, entonces es algo natural. Então isso é algo natural. Y es que Dios ama a su iglesia. Deus ama a sua igreja. Dios ama a los tesalonicenses. Deus ama os Tessalonicenses. Y tanto fue su amor que los escogió. E tanto foi o seu amor que ele escolheu os Tessalonicenses. Y también el Señor el día de hoy nos escoge a nosotros. E no dia de hoje o Senhor ele também escolhe a nós. Y Él te dice, sígueme. E ele te fala: siga. Entonces, yo quiero que puedas ver cuánto amor tiene el Señor por su iglesia. Então eu quero que você possa ver quanto amor o Senhor tem pela sua igreja. Y muchas veces E muitas vezes nosotros no reaccionamos. a gente não reage. ¿Sí? Parece que estamos dormidos, ¿no? Parece que a gente está aí dormindo. Y necesitamos hacer lo que dice Pablo. E precisamos fazer o que fala Paulo. Despierta tú que duermes Desperta tu que dormes, y que te alumbre la luz de Cristo. e que a luz de Cristo te ilumine. Iglesia, Igreja, no para de vivir dormido. deixe de viver dormindo. Para de vivir en modo automático. Deixe de viver em modo automático. Deja que el Señor tome control de sus vidas. Deixa que o Senhor tenha o controle da vida de vocês. Deja que su voluntad sea su voluntad de Él. Deixa que a tua vontade seja a vontade dele para você. No,
como les digo, Él no necesita de nosotros, Ele não precisa de nós, pero nos ama tanto mas Ele nos ama tanto y que tiene tanta paciencia e Ele tem tanta paciência y que Él está dispuesto a escogernos. e Ele está disposto a nos escolher. Versículo 5. Versículo 5. Dice, porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción, como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Dice, acá está diciendo Pablo, Então aqui fala Paulo, porque nuestro evangelio no llegó a ustedes solamente en palabra. porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra. Y es algo que está mostrando aquí Pablo. E algo que Paulo nos mostra aqui, Es que sí, para enseñar necesitamos prepararnos. que para ensinar a gente precisa se preparar, Sí, pero hay una obra sobrenatural mas existe uma obra sobrenatural, y es el Espíritu Santo. que é o Espírito Santo. Sí, dice el Evangelio de Juan, Fala o evangelho de João, Juan capítulo 16, verso 8. João 16:8. Quando ele vier, convencerá o mundo de pecado, da justiça e do juízo. Hay un poder sobrenatural que actúa sobre nuestras vidas Existe poder sobrenatural que atua sobre as nossas vidas, y es el Espíritu Santo. e é o Espírito Santo. Y ese Espíritu Santo, como dice el Evangelio de Juan, E esse Espírito Santo, como nos fala o evangelho de João, nos da convicción de pecado, nos dá convicção de pecado, de justicia de justiça y de juicio. e de juízo. Y ese Espíritu Santo obra hasta el día de hoy en nuestras vidas. E esse Espírito Santo trabalha até o dia de hoje na nossa vida. Y Él es ese Paracletos. E Ele é o Paracletos. Él es nuestro consolador. Ele é nosso consolador. Él es quien nos ayuda. Ele é a pessoa que nos ajuda. Y algo muy hermoso también, E algo lindo que está en el libro de Romanos, que está no livro de Romanos es que el Espíritu Santo intercede por nosotros. é que o Espírito Santo intercede por nós. ¿Tú sabías eso? Você sabia disso? Que el Espíritu Santo ora por ti. Que o Espírito Santo ora por você. Que aunque y ahí dice que aunque nosotros no sabemos qué pedir, Él sabe lo que tú y yo necesitamos. E fala que ainda que a gente não saiba o que pedir, Ele sabe o que você e eu precisamos. Entonces es el Espíritu Santo que obra a través de nuestras vidas. Então é o Espírito Santo que trabalha através das nossas vidas. Es el Espíritu Santo que obra a través de la predicación de su palabra. É o Espírito Santo que trabalha através do ensino da sua palavra. No es el maestro, Não é o professor, no es el pastor. não é o pastor. El hombre que está acá adelante no es el importante. O homem que está aqui na frente não é o importante. El importante está aquí. O importante está aqui. Es Dios. É Deus. Él es el importante. Ele é importante. Y necesitamos acordar eso. E precisamos lembrar disso. Y dice el versículo 5, ¿no? Sí, porque nuestro evangelio no llegó solo con palabras, mas también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Mas não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo, em plena convicção. Entonces, es el Espíritu Santo que nos convence É o Espírito Santo que nos convence y nuevamente de pecado, de pecado, de justicia justiça y de juicio. e juízo. Y es por eso que estamos reunidos el día de hoy aquí nosotros. E é por isso que hoje a gente está reunido. Porque Estamos reunidos. creemos en su palabra. Porque cremos na sua palavra. Porque creemos que Cristo ha muerto por nuestros pecados. Porque cremos que Cristo morreu pelos nossos pecados. Y Él ha resucitado. E Ele ressuscitou. Y Él nos hizo nuevas criaturas E en Ele Él. nos fez nova criatura nele. Y vamos a pasar la eternidad con Él. E vamos passar a eternidade com Ele. ¿Estás seguro de eso? Você tem certeza disso? Dice en el versículo 6. Versículo 6. Dice, ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor cuando a pesar de muchos sufrimientos recibieron el mensaje con alegría que infunde el Espíritu Santo.
De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois, apesar do muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Dice Pablo acá a los tesalonicenses, Então, Paulo aqui fala aos Tessalonicenses. ustedes se volvieron imitadores nuestros. Vocês se tornaram nossos imitadores, Perdón, imitadores del Señor. imitadores do Senhor. Entonces, esta palabra imitar Essa palavra imitar es la palabra mimetai. é a palavra Mimetai. nimetaim, Está en griego. está em grego. ¿Y qué significa esta palabra mimetai? E o que significa essa palavra nimetaim? Esta palabra habla cuando una persona imita y es ejemplo de otro. Essa palavra fala quando uma pessoa imita e ela é exemplo de outro. Pero es tan igual esta palabra, este ejemplo, Esse exemplo ele é tão igual que parece algo idéntico al otro, ¿no? que parece algo muito idêntico ao outro. Entonces Pablo está diciendo Então, o que Paulo está falando es que ellos imitaron al Señor Jesucristo. é que eles imitavam o Senhor Jesus Cristo. Y a pesar de la persecución y de los sufrimientos, E apesar da perseguição e dos sofrimentos, ellos se volvieron imitadores del Señor eles Jesucristo. se tornaram imitadores do nosso Senhor Jesus Cristo. Entonces, la iglesia de Tesalonicenses Então, a igreja de Tessalonicenses primero empezó primeiro começou a imitar, a imitar, para luego, para depois, lo que va a decir el verso 7. versículo 7. Dice versículo 7, de esta manera se constituyeron un ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Entonces, ellos se volvieron imitadores para luego ser Eles se tornaram imitadores para depois serem ejemplos. exemplos. ¿Quieres ser ejemplo para tu hogar, para tus amigos? Você quer ser exemplo para a tua casa, para os teus amigos? Imita al Señor primero Imita primeiro ao Senhor. y va a ser algo natural E vai ser algo natural que los demás lo van a poder ver. que os outros vão poder ver. Entonces, para ser ejemplos, primero necesitamos ser imitadores del Señor. Então, para ser exemplos, precisamos ser primeiro imitadores do Senhor. ¿Sí? Entonces, la iglesia de Tesalónica se volvió modelo para otros en esta ciudad. Então, a igreja de Tessalônica se tornou modelo para outros nessa cidade. Y no solamente en esa ciudad de Macedonia, sino también en otra ciudad que se llama Acaya. E não somente nessa cidade de Macedônia, mas também em outras que se chama Acaia. Y es interesante E é interessante porque la palabra nos anima a ser imitadores. porque a palavra nos anima a sermos imitadores. ¿Sí? Quiero que leas conmigo Efesios capítulo 5, versículo 1. Efésios 5:1. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Dice, es algo que Pablo también pide, que seamos imitadores de Dios. Então, isso é algo que Paulo pede, que possamos ser imitadores de Deus. Versículo 8. Versículo 8. Porque dice, versículo 8, partiendo de ustedes el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y Acaya, sino en todo lugar, a tal punto se ha divulgado su fe en Dios que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Porque, partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor da Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Y esta palabra divulgado que está en el verso 8 E essa palavra propagou-se, como fala no versículo 8. yo quiero que te imagines a un hombre tocando una trompeta. Eu quero que você imagine um homem tocando uma trompeta. Y la trompeta tiene un sonido fuerte. E ela tem um som forte, Entonces que lo van a escuchar otros. que outras pessoas vão escutar. Así que de lejos Assim que de longe,
otros van a comenzar a escuchar outras pessoas vão começar a escutar lo que Dios estaba haciendo en este Tesalónica. o que Deus estava fazendo em Tessalônica. ¿Quieres compartir el evangelio ahí en tu trabajo? Se você quer compartilhar o evangelho no teu trabalho Y quieres hacerlo de una manera natural, e você quer fazer de uma maneira natural, te puedo decir el secreto. eu posso dizer o segredo. Y no es un secreto. E não é um segredo. Pasa tiempo con el Señor. Passa tempo com o Senhor. Lee su palabra. Lê a sua palavra. Si te puedes memorizar un versículo bíblico, Se você pode memorizar um versículo bíblico, y vas a ver que de una manera tan natural você vai ver que de uma maneira natural vas a comenzar a hablar. você vai começar a falar. Y es lo que estaba haciendo la iglesia de Tesalónica. E é o que estava fazendo a igreja de Tessalônica. Es que su fe ya era conocido por todos. É que a fé deles era conhecida por todos. Versículo 9. Versículo 9. Y dice, ellos mismos cuentan de lo que bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios, dejando los ídolos para servir a Dios vivo y verdadero. Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Y nos dice el versículo 10, E fala o versículo 10, eran que otros que vivían fuera de Tesalónica que outras pessoas que viviam fora de Tessalônica, veían el ejemplo que eran ellos. eles podiam ver o exemplo que era eles. Y ellos mismos hablaban por sí mismos. E eles mesmos falavam. Entonces, ¿no es algo lindo que la gente pueda ver? Então não é algo lindo que as pessoas possam ver? Y no para hablar bien de ti, E não é para falar bem de você, sino para hablar de la obra que el Señor está haciendo en tu vida. mas sim para falar da obra que Deus está fazendo na tua vida. Y es lo que quiere el Señor hacer el día de hoy. E é o que Deus quer fazer hoje. Que la iglesia se deje de esconder Que a igreja deixe de se esconder y que brille en el lugar donde esté. e que ela possa brilhar aonde estiver. Pero para que puedas brillar y compartir su palabra, Mas para que você possa brilhar e compartilhar a sua palavra, necesitas pasar a tiempo con tu Señor. você precisa passar tempo com o Senhor. ¿Sí? Entonces eso está pasando acá. E é isso que acontece aqui. Y dice en el verso 9 que ellos se convirtieron de sus ídolos. E fala no versículo 9 que eles deixaram os ídolos. Y es algo que pasa sobre nuestras vidas. E é algo que acontece na nossa vida. Que cuando yo acepto a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida, Quando eu aceito Jesus como o Senhor Salvador da minha vida me arrepiento de mi pecado e me arrependo dos meus pecados y camino en otra dirección. e caminho em outra direção, Porque su palabra dice que cuando venimos a Él somos nuevas criaturas. porque a palavra fala que quando nos aproximamos a Ele somos novas criaturas. Y no necesitamos seguir en nuestra manera antigua de vivir. E a gente não precisa continuar na nossa maneira antiga de viver. Y quiero que leas conmigo Gálatas capítulo 2, 20. E pode ler comigo Gálatas capítulo 2, 20. Y quiero que busques en tu Biblia, si me puedes acompañar Se en este você pode verso. acompanhar, busca aí, procura aí na tua Bíblia. Gálatas. Gálatas 2, 20. Y si lo puedes leer fuerte, E se você pode ler forte. yo sé que estamos con las máscaras, Eu sei que a gente está com máscara, pero sí le vamos a escuchar. mas vamos escutar. Quiero que leas Gálatas 2, 20. Gálatas 2, 20. Y lo vamos a leer a las 3. Vamos ler no 3, né? ¿Sí? 1, 2, 2, 3. 3. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Y Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. E Paulo fala, já não vivo eu, Cristo vive em mim. Tú y yo hemos muerto. Você e eu morremos. No nos pertenecemos a nosotros. A gente não pertence mais a nós mesmos. Es Dios a quien pertenecemos. Nós pertencemos a Deus. Tu identidad A sua identidade ya no está en tu persona, já não está em você mesmo. está en la persona de Cristo. Está na pessoa de Cristo. Así que necesitas acordarte de eso. Você precisa lembrar disso. Así que cuando pensamos, Assim que quando a gente pensa, habla,
falamos y hace algo, e fazemos algo, que lo hagamos todo para Él, podemos fazer tudo para el Señor. o Senhor. Así que es el Espíritu Santo el día de hoy que tenemos en nuestras vidas. Então, hoje é o Espírito Santo que a gente tem nas nossas vidas. Y muchas veces escucho, ¿no?, que dicen, sí, hay gracia para nuestros pecados, E muitas vezes eu escuto que sim, existe graça para os nossos pecados. pero Dios, a través de Cristo, nos dejó su Espíritu Santo y su palabra. Mas Deus, através de Cristo, deixou o seu Espírito Santo e a sua palavra. Y su Espíritu Santo, nuestro ayudador, E o seu Espírito Santo, o nosso ajudador. y su palabra, que es lámpara para nuestros pies, E a sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, nos permite el día de hoy vivir en pie en este mundo caído. nos ajuda no dia de hoje a viver em pé nesse mundo caído. Porque muchas veces decimos, Señor, he caído otra vez. Senhor, eu caí de novo. Y no te hablando que yo soy perfecto, E eu não estou falando que eu sou perfeito, porque todos pecamos, sí. porque todos nós pecamos. Pero Dios nos llama a abandonar nuestro pecado cuando lo conocimos a Él. Mas Deus nos chama a abandonar o nosso pecado quando a gente conhece Ele Y a mirar en otra dirección hacia Él. e olhar outra direção Y pedir de su Espíritu a cada día e pedir o seu Espírito a cada dia para que nos dé convicción para que nos dê convicção y para que su palabra guíe nuestros días mientras estamos sobre esta tierra. e para que a sua palavra nos guie nos dias que estamos nessa terra. Y el último versículo dice, No último versículo fala: y esperar del cielo a Jesús su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. e esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Y nos está hablando de su segunda venida. Então aqui ele fala da sua segunda vinda. Iglesia, necesitas recordar que Cristo va a venir Igreja, você precisa lembrar que Cristo vai voltar. y que como su novia que tú y yo somos, E como noivas que somos, Él nos va a llevar. Ele vai nos levar. Pero dice acá, Mas aqui fala dice que nos libra del castigo venidero. que nos livra da ira que há de vir. Y Cristo, cuando estuvo en la cruz, Cristo, quando esteve na cruz, Él tomó esa copa de ira que era el pecado. Ele tomou a copa de ira que era o pecado. Como te dije, estábamos en guerra con el Señor, Como eu falei para vocês, nós estávamos em guerra com o Senhor. pero a través de Cristo Él nos ha dado paz. Mas através de Jesus Cristo, Ele nos deu paz. Y hay mucho que agradecerlo. E a gente tem muito que agradecer. ¿Tienes algo en que darle gracias a Dios hoy día? Você tem algo que dá graças a Deus no dia de hoje? Yo tengo mucho que darle gracias a Él. Eu tenho muito que dar graças a Deus. Yo estoy agradecido porque un país que no es el mío E eu estou agradecido porque um país que não é o meu me está abrazando me abraça. y Dios permite que he conocido personas lindas, E Deus deixa que eu pude conhecer pessoas lindas, que son ustedes, que são vocês, y puedo ver el amor de Cristo. e posso ver o amor de Cristo. Y aunque no estoy en casa, E en mi ainda país, que não estou no meu país, estoy en casa. eu estou em casa. Porque yo ya no soy peruano, Eu não sou peruano, tengo otra nacionalidad eu tenho outra nacionalidade y es celestial. e é celestial. Pertenecemos a la iglesia de Cristo. Pertencemos à Igreja de Cristo. Entonces, iglesia, Igreja, toma parte seja parte de lo que el Señor está haciendo do que o Senhor está fazendo aquí. aqui. ¿Sí? Ustedes conocen a mi esposa, Vocês me conhecem. ¿sí? Yo me la llevé hasta Perú, Eu levei ela a Peru. ¿sí? Y como les dije, desde que nos casamos, Então, desde que nos casamos, ya sabíamos qué el Señor quiere hacer con nosotros. já sabíamos o que o Senhor queria que fazer. Entonces yo quiero preguntarte, Então, eu quero te perguntar: ¿sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? ¿Sí? Y hay una voluntad que es personal, ¿no? E existe uma vontade que é pessoal, Pero hay una voluntad que aplica para todos. mas há uma vontade que aplica para todos nós. Y es la que le dio a sus discípulos, E é a vontade que ele deu para os seus discípulos, que es ir
que é ir y hacer e fazer discípulos, discípulos, bautizarlos bautizar en el nombre del Padre, no nome do Pai, del Hijo do Filho y del Espíritu Santo. e do Espírito Santo. Esa tarea Essa tarefa aún no termina. ainda não terminou. Yo estoy morando en la Cachiapa, ¿se llama? Cachiapó, eu estou morando no Cachiapó, no Cachiapa. Cachiapa. Ahora estoy falando paulista Agora eu estou falando paulista. y veo tanta gente en las calles E eu vejo tanta gente na rua y me rompe el corazón, pues. e me parte o coração. Y nosotros vamos a hacer una comida para ellos para Navidad. Então nós vamos fazer comida para eles no Natal. Entonces, y como les dije, yo quiero que ores por nuestra familia, Então eu quero que você possa orar pela nossa família, porque si Dios nos permite, porque se Deus nos deixa, nos dá. desde noviembre vamos a comenzar a subir a Sao Paulo cada domingo. Então desde de novembro a gente vai começar a subir para São Paulo cada domingo. Entonces vamos a estar en el sur. Então a gente vai estar na zona sul. Entonces quiero que puedas orar por nuestra familia, por eso. Então eu quero que você possa orar pela nossa família. ¿Por Por qué no te isso. pones de pie y podemos orar juntos, sí? Então vamos colocar-nos de pé e vamos orar junto. Sí. Dios, gracias por tu palabra, Senhor, obrigado pela tua palavra, porque es lámpara para nuestros pies, porque ela é lâmpada para os nossos pés. es quien nos guía Ela é quem nos guia cuando no tenemos dirección. quando não temos direção. Y te damos gracias por tu Espíritu Santo Te también, damos graça pelo teu Espírito Santo, porque Él nos convence de justicia, de pecado, justicia y juicio. porque é Ele que nos convence de pecado, justiça e juízo. Y muchas gracias porque cada uno que estamos aquí hemos podido responder a ese llamado tuyo. E obrigado porque cada de nós que estamos aqui respondeu ao teu chamado. Y Señor, que nosotros como tu iglesia podamos tener fe, amor y esperanza en ti. E Senhor, nós como tua igreja possamos ter fé, amor e esperança em ti. Y yo te pido por las personas que están aquí E eu te peço pelas pessoas que estão aqui y por los que están escuchando desde sus hogares. e pelos que estão escutando desde suas casas. Yo te pido que tú los bendigas, Eu te peço que o Senhor os abençoe, que tú los guardes, que tú los protejas. que tu os guarde e os proteja, Señor, que a cada día ellos puedan rendirse a tus pies. que a cada dia eles possam se render aos teus pés. Señor, gracias por quien tú eres. Senhor, obrigado por quem tu és. En el nombre de Jesús, No nome de Jesus. amén. Amém.